Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com o Patatá! E o Patati! E juntos somos a dupla Patati Patatá! Roda a vinheta! Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patati. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Hoje, galerinha, a gente vai falar sobre um tema que todo mundo já viveu ou ainda está vivendo. E qual será esse tema hoje, Patatá? Patati? A infância! Infância? Sim, esse momento tão especial e cheio de descobertas que fazem parte de toda a trajetória da criança. Mas o que seria a infância, Patati? A infância, ela é um momento de descoberta, de brincadeiras, de desafios. É quando a criança, ela vai moldando quem ela vai se tornar no futuro. Nossa, que legal! Moldando, é como se fosse uma massinha mesmo, né? Exatamente, vai moldando assim e ela vai se tornar alguém na infância. Na infância não. Na vida adulta. Nossa, Patati, eu achei tão legal. Quando você era criança, você gostava muito da sua infância, de brincar, de se aventurar com seus primos? Ai, eu gostava bastante, mas eu era uma criança que não gostava de brincar na rua. Eu odiava colocar o pé no chão, porque eu sentia uma Como gastura. assim? Eu amava, eu brincava sempre. Eu só brincava dentro de casa. Com boneca, eu gostava muito de brincar de carrinho Vocês também, estão mas só dentro vendo, de né? casa. O Patati aqui é garoto de rua. Agora o Patati é garoto de apartamento, né? Patati. Desculpa, gente, eu errei, Patati e Patatá, porque a gente é irmão gêmeo. A gente é Então a igualzinho. gente erra, então tá tudo certo. Então, pessoal, a infância, ela não é um tempo só de brincar e de Se divertir. de se divertir. Isso. A infância, ela é um tempo de se colecionar memórias. É o tempo que a criança, ela molda toda a sua personalidade e o que ela vai se tornar no futuro. Isso. É o que ela vai ser, o que ela quer se tornar. Porque nós precisamos ser uma base sólida para sermos boas pessoas, para construirmos uma boa infância, para daí sim construirmos um bom futuro, uma boa família. E vale também relembrar que a importância da família nesse processo de desenvolvimento é de extrema importância. Afinal, é a família que vai apoiar a criança, que vai ajudar ela a se desenvolver e ajudar no que for necessário para ela criar um ambiente de afinidade e bem-estar. Sim, uma boa estrutura familiar diz muito sobre o que a criança ela vai se tornar quando ela virar adulta. Porque a questão da classe social, ela influencia muito. Isso. Porque muitas crianças que não têm condições financeiras, Não tem a família presente. não tem a família presente, essa estrutura familiar, a classe social, ela influencia muito. Isso. Porque existe uma grande diferença de uma criança que nasce em um bairro mais periférico de uma criança que vai ser criada em um condomínio. Numa cidade grande. Numa cidade grande, uma criança que ela vai ser criada no interior para uma criança que ela vai ser criada numa cidade grande, com carros, indústrias. Isso. Por isso que a infância, ela é um processo muito diferente, não é? A infância geralmente ela não é igualzinho. Por exemplo, eu tive uma infância diferente da Tayla. A Tayla tinha uma infância que ela era mais de brincar na casa dela. Eu já era de brincar dentro de casa, mas mais extremamente fora de casa e etc. Então, mas isso não significa que ela vai se desenvolver menos e eu vou me desenvolver mais. Às vezes pode ser até o contrário, mas geralmente cada criança se desenvolve da sua maneira. Porque cada criança, ela tem um processo diferente, não é igual, só que isso também não significa que ela não vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver de uma forma diferente, de uma forma às vezes com mais intensidade, menos intensidade, mas isso vai afetar de uma forma muito diferente para cada um, sabe? Uns vão se desenvolver mais na infância, outras menos.
Só que ao passar do tempo, todos conseguem, na maioria das vezes, um certo uma infância sólida, pelo menos com o que teve. Teve um momento ali que conseguiram, sim, terem a sua base restabelecida. Sim, e uma grande diferença que nós percebemos de infância é quando a gente compara a infância vamos falar assim, na nossa idade, a infância dos nossos pais para a infância das crianças de hoje em dia, porque a infância de antigamente, das crianças antigamente, elas não tinham esse dever, esse direito de brincar, de se desenvolver. As crianças, elas já eram logo obrigadas a trabalhar. A sua infância era deixada de lado, elas pulavam etapas, porque elas não tinham muito bem esse direito estabelecido. Já no nosso caso, nós já tivemos mais esses direitos. A sociedade foi entendendo que a infância é uma parte fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento da criança, para ela se tornar um ser humano com responsabilidades, com entendimento sobre o mundo. Já foi descoberto isso, já foi falado, foi sendo aceito que a criança, ela tem que ser criança, que a infância, ela tem que ser vivida. Isso mesmo. Não é à toa que o Estatuto do ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele garante basicamente a infância inteira da criança, tanto na educação, no lazer, na saúde e também na convivência familiar. Porque como a Tayla já disse antes, ressaltando um pouquinho mais, as crianças foram descobertos que sim, a infância ela precisa ser muito bem cuidada para que os adultos elas não se desestabilizem na atualidade, ao passar do tempo. Afinal, quando nós não temos uma base sólida, o nosso mundo, vamos dizer, que se despenca. Sim, a infância ela precisa ser respeitada, ela precisa ser cuidada e ela precisa ser protegida, porque ela é a base fundamental para o crescimento dessas crianças. E hoje em dia nós podemos perceber também que muitas crianças elas estão adquirindo transtornos de ansiedade, de depressão e muito mais, por conta de que hoje a infância ela é muito exposta a telas. As crianças desde muito novas, elas são expostas a telas. Elas não têm esse momento de conviver e de brincar em sociedade e de entender todo o seu âmbito familiar, escolar, porque elas já são jogadas de cara num celular, de cara nesse mundo da tecnologia, e elas não têm esse tempo de entender o mundo, de brincar para depois essa vida mais real. Isso. Não é porque tem uma lei, né, que muitos pais seguem. Por exemplo, tem muitos pais que sabem que a tela faz mal, só que deixa, tipo, não se importa muito. Aí depois, lá no futuro, vai vir reclamar porque que o filho é daquele jeito. Mas é porque os pais pularam um processo muito importante. Na maioria das vezes, muitos pais não sabem o que fazer porque eles não tiveram isso na sua infância. Mas isso não significa que eles têm que passar o que eles já passaram para os seus próprios filhos. Então, vale relembrar que os pais precisam sim cuidar dos seus filhos com a mais prioridade possível. Também deixar ele usar um pouco da tela, porque hoje em dia é muito difícil você não deixar ele usar a tela, mas sempre vigiar e cuidar no que ele está vendo, o que está sendo proposto. Porque hoje em dia tem muita coisa acelerada e coisas de fácil acesso. Qualquer coisa você pode pesquisar que vai aparecer. Isso é em geral, isso eu tenho certeza. Então a criança ela está aberta para o mundo sem lei e super perigoso numa simples tela que parece ser um conto de fadas da vida. Então, os pais eles precisam ouvir e preservar essa infância da criança, respeitar os seus sentimentos, os seus momentos, garantir esse tempo de brincadeira, de lazer, porque na infância o trabalho mais difícil que a criança tem que ter é o brincar. Ele precisa brincar para se desenvolver. É a peça fundamental.
Porque assim, toda etapa perdida na infância, ela vai ser cobrada ao passar do tempo na vida do adulto. Porque não se pula etapas. Isso é em qualquer lugar, nunca se pula etapas. Sempre do menor ao maior. Porque isso acaba trazendo grandes consequências que nós não vemos agora no momento. Só que ao passar do tempo, isso vai trazer uma grande falta e um grande retorno negativo, na maioria das vezes, para o nosso processo. A infância, ela passa muito rápido, mas ela deixa marcas durante uma vida toda. Cuidar da infância é garantir um futuro de qualidade, porque se a infância dessa criança foi preservada, foi cuidada, se ela teve uma boa infância, se ela não pulou etapas, se ela teve cada momento de desenvolvimento, ela vai se tornar um adulto de qualidade, um adulto que saiba respeitar limites, que tenham todos os princípios para ter uma base de vida tranquila e boa e um futuro assim mais, como eu posso dizer, contagiante, mais aberto para o mundo, porque apesar da infância passar muito rápido, ela é o crucial da vida. Ela é ali o momento que a criança ela molda toda a sua personalidade, todo o seu caráter. Então a infância ela tem que ser muito preservada, muito bem cuidada. Sim, vocês podem até perceber que nós estamos dando muita ênfase no termo a infância precisa ser cuidada, a infância. Mas isso é a verdade, aquela velha frase que todo mundo já ouviu falar. O óbvio precisa ser dito, afinal, falando não está adiantando nada para a sociedade. Então nós precisamos sim sempre dar muita ênfase nisso. Então, deixamos aqui um grande convite para vocês, pais, você, tio, sobrinho, não sei, você que tem uma criança, uma criança em estado de infância, deixe a tela um pouquinho mais de lado. Eu sei que na maioria das vezes dá muito trabalho deixar mais de lado, só que comece aos poucos esse processo e deixe mais a ludicidade agir por si só, sabe? As brincadeiras, elas já ajudam de uma grande maneira as crianças. E que na maioria das vezes acaba, se você tornar isso um processo todos os dias, elas acabam até às vezes rejeitando essa própria tela aqui. Não digo que isso daqui às vezes não pode ensinar. Claro que pode ensinar a desenvolver e as crianças aprenderem de verdade. Mas, sabe, temos que saber a maneira e a hora de aplicar. Mas não deixar isso de lado. Antigamente, né, nós só tínhamos isso, a brincadeira. Aí veio isso. Aí foi isso. Aí só tá indo pra isso. E esse daqui tá sendo descartado. Então nós precisamos meio que andar equilibrado. Sim. Faça a diferença na vida dessas crianças. Faça a infância delas serem mais felizes, porque são memórias que vão ser guardadas pelo resto da vida. Bom, o nosso podcast ele chegou ao final, mas o nosso assunto que abordamos hoje não chegou e nunca vai chegar. Nós, como futuros professores, precisamos sim citar esse assunto todos os dias até o nosso último momento neste mundo. Então fica um convite para você contar aqui nos nossos comentários como foi sua infância. Quais memórias você guarda. E o que você quer fazer com essas crianças de hoje em dia para que elas tenham uma infância mais plena e também feliz, mais contagiante, sabe? Deixa aqui as suas sugestões do que pode contribuir para uma infância mais feliz. Isso, então o Patati e o Patatá se despede hoje do nosso podcast. Então, tchauzinho!